Graça e paz, amados, meus amigos, meus irmãos que nos acompanham neste canal Hacede, o Mensageiro. Nós vamos estar agora encerrando a série de 3 vídeos que tem como tema o Tribunal do Amor. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo para que a gente possa estar tendo mais vazão desta propagação da Palavra de Deus, para a edificação da vida cristã de cada um de nós, e aquele que ainda não recebeu a Jesus como Salvador da sua vida, possa ouvir esta palavra e converter o seu coração, que ele possa se arrepender, ter uma mudança de entendimento e dar a sua vida por completo a Deus, e que o Senhor possa encaminhar a sua vida em todo o tempo, em sua palavra, no seu Espírito Santo, na salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês, já em poucas palavras, o texto muito conhecido de cada um de nós, do evangelista Yohanan, João capítulo 3, versículo 16, para uma breve meditação. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus ele fala sobre vida eterna, amados, é notório que a eternidade ela vai atingir todas as pessoas. A nossa alma transcende esta vida. Para muitos que são aniquilacionistas, pessoas que acreditam que quando a alma ela morre, ou seja, esse corpo morre, acabou tudo. Somente no dia da ressurreição, então, voltará a vida. Mas nós cremos que há uma vida além desta que nós vivemos. Por isso, então, amados, a gente pode ver que o texto que Jesus fala para nós, que Deus deu o seu Filho, pois amou o mundo de tal maneira, para que aquele que crê no seu Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Nós podemos ver que há uma vida além desta. Uma vida espiritual. Poderão haver muitas contestações e vários tipos de explicações teológicas, acadêmicas, acerca da aparição no Monte Hermon, ou Monte Tabor, como vocês quiserem interpretar, no livro de Mateus, capítulo 17, onde na transfiguração aparecem Elias e Moisés. A Bíblia diz que Moisés morreu e o Senhor tomou seu corpo para o sepultar. Mas ele aparece ali ao lado de Elias, entre Jesus. Jesus está no meio daqueles 2 profetas. Então, realmente existe vida após a morte? E o que eles estariam fazendo ali? Elias, segundo a palavra de Deus, foi elevado aos céus e não provou a morte. Mas Elias sim. Então, haveria uma ressurreição que a gente ainda não teria conhecido? Amém? Fica essa questão. Mas o tema de hoje não está realmente ancorado sobre essas questões, mas sim no tribunal do amor. E aqui nós vamos ver que o Senhor, ele julgou a humanidade. Ele, no seu tribunal, do seu amor, julgou a humanidade em Cristo. A Bíblia diz então que há uma maldição para todo aquele que vai para o madeiro. A Bíblia diz realmente assim para nós. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler? Vamos acompanhar essa leitura rapidamente? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui está a condenação que era para nós. Iríamos pagar pelos nossos pecados, pela desobediência à lei de Deus, por não obedecermos e nos tornarmos, segundo a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, inimigos de Deus no nosso entendimento. Mas conhecendo a Cristo e o seu amor, a sua salvação, a sua obra consumada na cruz, isso faz toda a diferença no nosso entendimento.
sabendo que Romanos 5 e versículo 1 diz que e agora, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Existe uma paz inagualável, uma paz eterna, uma paz que não é promovida pelos homens. E esta paz vem de Cristo. Por Cristo Jesus, toda a inimizade que havia entre nós e Deus foi quebrada. E vamos usufruir de todo o bem na obra redentora de Cristo, onde esta inimizade foi irrompida. E nós, a partir de Cristo, temos a condição de entrar com ousadia, respeito, honra e temor diante de Deus, para buscarmos no Senhor em oração, súplicas, rogos, fazer petições ao Senhor, aquilo que está guardado em nosso coração, na certeza de que Ele nos ouvirá e nos abençoará. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então, o texto diz para nós que maldito todo aquele que vai para o madeiro. Aqui nós vemos que a cruz, ela representa a justiça de Deus. A justiça que requer do homem plena santidade e perfeição. E isso só pode ser encontrado em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Portanto, a palavra de Deus diz para nós acerca da lei, da justiça que vem da lei. Eu quero ler rapidamente também aqui em Romanos capítulo 8, e já aqui a partir do versículo, que é o versículo 3, que diz assim, Romanos 8:3. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. E o versículo 4 diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Para que toda a exigência da lei, toda a exigência da justiça de Deus se cumprisse em nós, foi necessário Deus julgar alguém e condenar alguém em nosso lugar. Aquele que nos substituiu, Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. Isso sim é um amor fiel e verdadeiro, liberado do tribunal do amor. Amém? Então todo aquele que nele crê, ele vive agora numa condição muito elevada, pois o próprio Deus, ele nos moveu da condição de condenados, de injustos, para justos pela fé no Filho de Deus. Então, a gente pode ver que quando o homem peca, há no universo uma lei liberada. Eu quero ler Romanos 8, versículo 2, e que diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, ou seja, me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte foi liberada no universo quando Adão peca, atingindo assim todos os homens. Mas através da morte de Cristo e da sua ressurreição, a dívida foi paga e a justificação foi manifestada na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, versículo, se eu não me engano, 25. Amém? Isso tudo é poder do tribunal do amor, que hoje é investido em nossa vida pelo justo juiz, o Deus eterno, Hashem, o Criador, o Salvador, aquele que tem todo o poder. Amém? Que assim seja na nossa vida, que assim seja na tua vida, o dom do amor, a salvação, o dom da justiça, o dom da salvação, sempre em você, pela fé no Filho de Deus. Amém? Porque na morte e ressurreição de Cristo, quando Deus julgou o Senhor Jesus na cruz, no tribunal do seu amor, aprove a ele também, assim como o pecado e a morte, segundo este texto de Romanos, capítulo 8, versículo 3, que diz assim, ou melhor, versículo 2, que diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Somos livres da lei do pecado e da morte. Foi julgado no tribunal. Jesus se submeter à lei do pecado e da morte, para que eu e você hoje estejamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus por esta maravilhosa palavra. Salvos, santificados, limpos do pecado pelo sangue de Jesus. E isto é uma realidade na nossa vida. Sabe, quando você recebe o presente de alguém, a melhor coisa que se tem a fazer é usar este presente, ter zelo por este presente,
para honrar aquele que te deu. Pela graça sois salvos, não vem de vós, mediante a fé. É dom de Deus. Amém, igreja? Que maravilha o que Deus julgou no seu tribunal, no tribunal do seu amor, e liberou na nossa vida através de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele a honra, a glória e todo o poder para sempre. Amém e graças a Deus. Então, o canal Hacede hoje encerra o tema Tribunal do Amor. Tribunal do Amor, parte final. O amor de Deus condenou seu Filho para nos salvar. E assim foi julgado e assim foi consumado na cruz por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva. E nos acompanhe nessa jornada de conhecimento da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, onde está a verdade que salva, que liberta e que dá vida eterna. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.